gente, meu nome é Yolanda Silva e eu vim falar com vocês sobre o livro Lilith e Eva, de Valéria Fabrizi Pires, né? Eu estou com um machucadinho aqui na boca, então vou falar com um pouco de dificuldade aqui com vocês. Esse livro é dividido em 4 partes especificamente. A primeira parte, a escritora ela vai nos dar o conceito de mitos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Isso vai ficar visível, enfim. Na primeira parte ela vai revisando os mitos, a segunda parte é Lilith e a Lua Negra, aí a terceira parte Eva e a Serpente e a fala das mulheres. Então essa escritora, o que foi que ela fez? Ela resolveu analisar o mito de Lilith e Eva, né? Lilith respectivamente essa daqui, né? Meu marido até disse que covardia com Eva, né? Porque Eva aqui é meio desengonçada e Lilith é bela com a serpente aqui ao redor. Não sei se dá pra ver corretamente. Enfim, essa escritora ela vai trazer os conceitos de mito de Joseph Campbell, Mircea Eliade e Roland Barthes também. E ela trouxe de outro Joseph Campbell, Mircea Eliade e mais alguém que ela cita aqui, Junito de Souza Brandão, que é um brasileiro, né? Então, quando ela vai falar do mito, ela vai trazer basicamente os conceitos básicos desses escritores, né? O mito como sendo uma narrativa, né, que trata das tradições das culturas, né, do mundo todo. O mito como sendo o meio pelo qual a energia cósmica, eu adoro esse termo, da humanidade, né, passa, porque por meio do mito nós explicamos, foram criadas narrativas que explicam a origem do universo, que explica até alguns fenômenos científicos que hoje a ciência ela prova pela experiência, né? O mito já fazia referência àquilo. Também os mitos são narrativas que expressam a tradição, né? De um povo, né? Ao modo de pensar de um povo. Então, a gente pensa das narrativas dos heróis gregos, né? Que expressam muito bem o modo de ser e viver do povo grego. E tem aqueles mitos, né? Que expressam o nosso ser, o que nós sentimos, né? Então, assim, tem uma fala que eu acho massa, que essa é de Campbell, né? Que eu fichei do texto dela, que diz assim: o mito é o sonho público, né? E o sonho é o mito privado. O que vem a ser isso? Se a gente estudar, por exemplo, o amor, né? O que é o amor, o que o amor proporciona ao ser humano. Então a gente vai lembrar do mito de Eros e Psique. Então, o mito, vamos dizer assim, o sonho de toda a humanidade do que é viver o amor é justamente o que acontece entre Eros e Psique. Sabendo que para chegar onde Psique chegou, né, por meio do amor, ela passa por várias fases de aprendizado, né? Então, muitas vezes nós humanos, nós somos levados a nos reencontrar com os mitos por meio dos nossos sonhos, né? Então, assim, eu vou explicar basicamente para vocês que tem tudo a ver, de certa forma, com o livro aqui. Por exemplo, quando você lê muito mitologia, muitos livros de mitologia, você está, de certa forma, educando o seu inconsciente. De acordo com Jung, o inconsciente coletivo ele já tem acesso a todas essas culturas mitológicas, né? Mas o inconsciente individual, não. O inconsciente individual são nossas experiências, né, pessoais, que são adquiridas em toda a vida. Muitas delas nós nem lembramos, mas estão aqui dentro do nosso inconsciente. E quanto mais educação mítica nós temos acesso a narrativas míticas, né, mais nós elaboramos, né, tornamos esse, vamos dizer assim, essa linguagem mítica, ela vai aflorar no nosso inconsciente e nos dá uma nova linguagem para nós mesmos, né? Porque é interessante que o estudo do mito, ao contrário do que se pensa, o mito ele está imbuído na nossa cultura, na nossa sociedade. Ele vai determinar assim a forma como nós vivemos, nós podemos perceber por causa desses 2 mitos aqui. E mais ainda por meio da fala das mulheres, né? Então, nesse momento, estou explicando só a primeira parte do texto, né? Então, assim, se nós pararmos para pensar, o mito, ele nos vai nos guiando, né? Nos moldando a forma como nós devemos ou podemos viver.
E quanto mais acesso você tem a essa linguagem, enquanto mais você educa o seu inconsciente com essas narrativas míticas, mais o teu inconsciente vai saber te mandar informações para o teu crescimento. É tipo assim, ela não diz aqui, mas eu refletindo, até para escrever na minha tese, é como se nem toda criança ela nasce sabendo falar, né? Você vai educando, ela vai adquirindo a linguagem oral, a linguagem escrita, né? E quanto mais ela estuda, mais ela tem acesso, mais ela lê, mais ela vai falar bem, escrever bem, concatenar bem as ideias. Eu acredito que quanto mais você ler mitologia, ler narrativas míticas, mais o teu cérebro e por sua vez o teu inconsciente ele vai estar cheio de imagens, imagens simbólicas que irão te auxiliar quando você quer passar uma mensagem, né, para você mesmo. Você passou por uma experiência muito ruim durante o dia. Então à noite você vai ter um sonho, e dependendo da quantidade de narrativas míticas que você tem, o teu inconsciente vai mandar alguma imagem, né, relacionada ao teu sofrimento para te ajudar a superar, né, a organizar o que está acontecendo aqui dentro da tua cachola. Mais ou menos isso. Então nesse início ela vai trazer, né, esses conceitos de mito que eu fichei basicamente essa parte. No segundo capítulo ela vai falar de Lilith, a Lua Negra. Eu não vou falar sobre esse livro aqui com muitos detalhes sobre o mito de Lilith, porque eu tenho dois livros, que um eu tenho aqui, outro eu tinha e acabei perdendo, né? Na época do mestrado, não lembro se eu emprestei a alguém, mas eu consegui adquirir Lilith novamente, né? Que é Lilith de Cicutéria. Aí depois que esse livro chegar, eu vou falar sobre esse mito para vocês, porque esse é o livro melhor que tem. Mas basicamente Lilith é a história de uma mulher, segundo alguns textos rabínicos, né, de tradições que não é necessariamente o que está na Bíblia. Diz que Lilith foi a primeira mulher de Adão, mas ela não quis se submeter no ato sexual, né, ficar por baixo, ela queria ficar por cima. Então, por causa disso, né, ela desestabilizou a ordem do Pai no paraíso e foi embora. Aí diz algumas narrativas que Adão ficou com saudade de Lilith, pediu para Deus ir buscar Lilith e 3 anjos foram lá enviados por Deus para falar para Lilith voltar. Eu lembro que eu li essa parte da Zohar, eu esqueci o nome agora do texto sagrado, no livro de Cicutéria, né? E aí me impactou muito, porque ele descreve bem ela andando, né, descalça, entre os demônios lá no Seol, né? E os anjos vão lá buscá-la, mas ela diz, ó, não quero ir, vou ficar aqui, tá tudo muito bom. E os anjos dizem, olha, se você... Aí ela acabou se tornando uma mulher que ela seduz homens enquanto dormem, pega crianças que ainda não foram batizadas, né? Então os anjos disseram, você... E os anjos, quando foram buscar Lilith, ela já tinha copulado, feito tipo assim, sexo com demônios, criado vários outros seres, né? Nada bonitinhos, né? São demônios, os filhos de Lilith, como até na Bíblia relata algum momento, principalmente com ela, com uma imagem da coruja. E aí eles fazem um pacto, olha, se você não ficar aí na sua, a gente não vai matar mais seus filhos, tá bom? Então, assim, fizeram um pacto para ela não comer criança, né, que fosse batizada, tivesse um símbolo, na verdade, nessa época não existia batismo, né? Mas que tivesse o símbolo ali, né, do anjo que colocava na casa e tudo mais. Então, assim, basicamente Lilith é esse mito, né, dessa mulher transgressora que não se submeteu à ordem do pai e nem quis se submeter ao marido, né, Adão. Aí tem o segundo mito, que é o de Eva. Eva, como vocês conhecem, está na narrativa bíblica, né? Eva foi feita da costela de Adão. Isso é uma contradição, porque em relação a Lilith, dizem que ela foi feita da mesma substância que Adão, né? E alguns dizem que ela foi feita até da sujeira e tudo mais. Mas, como eu disse, isso eu vou entrar em detalhe quando eu for falar sobre o mito de Lilith, basicamente. Mas, enfim, voltando aqui ao texto, já Eva, né, Adão criou, né, Deus criou Adão, criou tudo, mandou Adão dar nome a todos os seres viventes. Adão deu nome a tudo, né, e teve uma hora que ele vendo ali os animais. Cada um macho e fêmea, né, com seu par, ele ficou, só queria uma pazinha para ele também. Aí Deus criou Lilith, ou Lilith não, Deus criou Eva, né, da costela de Adão. E aí ele se apaixonou por essa mulher. Só que certo dia estava, vocês já conhecem, né, a narrativa. Certo dia estava lá Eva e a serpente chegou, coma esse fruto, porque esse fruto, não sei o que, ela come e tudo mais.
A meu ver, a parte assim que essa escritora quis falar, que é Lilith e Eva, e mais o arquétipo da mulher na atualidade, eu acho assim, depois eu vou falar, mas ela deveria ter escolhido outro mito, o mito de Maria, por exemplo, mas porque para mim as duas personagens são transgressoras. Lilith, ela transgride porque ela quer uma coisa mais sanguinária, vamos dizer assim, ela quer liberdade sexual, ela quer fazer o que ela quer, mas ela é mais como é que eu vou dizer? Ela não quer se submeter no ato sexual, né? Mas Eva não tem esse problema. Ela tá ali servindo ao marido dela tranquilamente. Mas quando a serpente fala, se você comer desse fruto, né, saberá o bem e o mal, dá para entender, a meu ver, que ela não queria não obedecer a Deus nem a Adão. Ela só queria conhecimento. Ela transgride também a ordem do pai, mas em busca de uma coisa mais, vamos dizer assim, elevada. Ela quer conhecer. Enfim, essa escritora, agora da escritora do livro, né, que é Valéria, ela entrevistou, se eu não me engano, 53 mulheres, a maioria delas do curso de pedagogia, que ela disse que é onde tem mulheres mais, né, ela já foi um pouco tendenciosa, a meu ver, porque mulheres que cursam pedagogia são mais, né, tem mais afinidade com crianças, se são, tem afinidade com crianças, tem uma para a pessoa ser mais, né, vamos dizer assim, mais subservientes, né, ao patriarcado, como ela fala aqui, né. E lembrando que esse livro é de 2008, tá, gente? Então, é bom você pensar se... 2008. Eu lembro que eu fui ver, quando eu estava já na metade do livro, que eu digo, nossa, de que época é esse livro? Já está em 12 minutos, mas olha só, né? Vai fazer o quê? Então, essa mulher aqui, ela escolheu essas mulheres, e o intuito dela é justamente ver essa imagem arquetípica, né, de Lilith e Eva na mulher na atualidade. A atualidade aqui é 2008. Se você for parar para pensar, mudou muito. Mas então, continuando. Essas mulheres que ela escolheu, ela fez algumas perguntas. Perguntas acerca do casamento, criação de filhos, estudos, trabalhos, né? E a maioria das mulheres, pelo menos aqui, a maioria delas dependiam dos maridos, né? Dependiam dos maridos. Então, deste modo, estava mais propensa ao mito o arquétipo, né? A imagem arquetípica. Eu vou falar em linhas gerais o que é imagem arquetípica. Tem as imagens, né? Por exemplo, aqui nós chamamos a imagem de duas mulheres, né? Por essa mulher estar com essa serpente aqui, você já pode dizer que, se você conhece o mito de Lilith, que é uma imagem arquetípica que remete a Lilith, né? Que ela às vezes é por vezes considerada a serpente do paraíso que induziu Eva ao pecado, né? E já aqui você vê essa imagem dessa outra mulher com essa, né, folhazinha escondendo aqui a parte íntima, você já remete logo que, na verdade, isso aqui é uma pintura, né, de Eva. Remete ao casal primordial que pecou e viu a sua nudez pela primeira vez e tudo mais. Então, assim, imagens arquetípicas geralmente são de narrativas míticas que estão no inconsciente coletivo e que nos direcionam enquanto vivência. Por mais que nós tentamos fugir, nós sempre desembarcamos nesses modelos, ou um ou outro. Então, essa escritora aqui, ou as mulheres, né, encarnaram a máscara de Eva ou encarnaram a máscara de Lilith. Então, seguindo adiante, a maioria delas dependiam dos seus maridos, então são subservientes, vamos dizer assim, né? São tipo Evas, né? É a imagem arquetípica de Eva. Em relação à criação dos filhos, teve só uma que falou que na casa dela os filhos faziam as coisas iguais, que ela não queria ali que os filhos fossem iguais. Se bem assim, dessas poucas tinham filho. E só uma, assim, dessas, vamos dizer assim, de 10%, só uma, de 10, só uma que falou que lá educava os filhos de forma igual, né? Que eles tinham que cuidar da casa de forma igual e que tinham que, vamos ter liberdades também iguais, assim. Ela não queria que tivessem criado da forma que ela foi criada, né? Pela mãe. E outra coisa, em relação à sexualidade. Gente, me chocou tanto aqui, sabe? Porque a maioria delas dizem que elas não sabiam, assim, achavam que se o sexo estava bom, não, tudo bem, porque, né? Teve uma que falou uma coisa que eu achei interessante, essa bem Lilith. Tem uma das personagens que ela é muito a imagem arquetípica Lilith, assim, que remete ao mito de Lilith.
Porque uma que ela disse que ela era noiva, né? E ela tinha outros parceiros, né? Vamos dizer assim, ela traiu o noivo dela. E ela sentia prazer, né, com os outros caras, mas com o noivo o relacionamento estava meio frio. Mas aí eu fiquei assim, por que em vez dessa criatura conversar com o noivo, né? Vamos melhorar aí, meu filho, o negócio não tá muito bom. Ela, né, ela tinha essa vida meio ambígua. Que remete, sim, ao arquétipo de Lilith, né? Mas só que é aquela coisa. Para a sociedade, ela era, né, um relacionamento tradicionalzinho, mas ela por trás traía. Então, assim, outra, aí pronto. Aí ela trazendo esses modelos, essas perguntas, né? E vamos dizer assim, de 100 pessoas, né? De 100, 96%, né, dessas mulheres tenderam para o arquétipo de Eva. Aí, mais lá pra frente, ela traz dois exemplos da nossa época, da minha época, em que 35 anos para baixo, com certeza viu essas mulheres, que era os modelos, ela traz assim, ela falando sobre modelos contemporâneos da época que ela escreveu, que remetiam a um mito e ao outro, né? E aí ela perguntou às mulheres com qual das duas ela se identificava. Então, no caso, tinha Tiazinha e a Feiticeira, que se você não lembra, pesquisar aí no YouTube. Tiazinha era uma morena, baixinha, morena assim, branca, com cabelo preto, e baixinha, mas muito bonita, né? Ela botava uma máscara, ela, tipo Zorro, a Zorro fêmea, e ela seduzia os caras. Já a Feiticeira era uma loirona, né, grandona, pernudo, que usava um negócio assim, tipo aquelas odaliscas escondendo uma parte do rosto. E elas vinham, né, em um programa específico seduzindo os caras. E eu lembro que elas eram muito sedutoras, cara. Elas detonavam em geral, assim, né? Eram sex símbolos, os símbolos sexuais da época dos anos 2000, né, por aí. E aí elas compararam essas duas imagens arquetípicas de Lilith com Sandy, né, que é da dupla Sandy Júnior. E é interessante que a Sandy, né, ela sempre foi aquela imagem virginal de menina que, né, que não é sempre certinha, corretíssima e tudo mais. Todo mundo acompanhou o primeiro beijo da Sandy, né? Todo mundo, ela namorou com um cara, se separou, depois voltou. Praticamente é como se ela tivesse só um namorado na vida, namorou e casou. Então, assim, a maioria das meninas, as mulheres desse livro, disseram que elas não se sentiam como a feiticeira e a tiazinha, porque também para ser gostada com aquela mulher, difícil, né? Mas a maioria achava também, se identificavam com a imagem de Sandy, mas achavam que era muito higienizada. Elas não usavam essa palavra, elas diziam que era muito. Eu usava a palavra, mas tipo fake, não era verdade. Ela sempre fala, não é verdade isso. Ninguém pode ser tão certinho assim. E aí, né, ela foi comparando. E no fim das contas, ela chegou no final, né? Do texto dela, ela disse, mostrou o mito de Lilith e o mito de Eva e perguntou, o que é que vocês acham dessas duas imagens? A maioria delas, né, lógico, não quiseram se identificar com Lilith. E disseram que Lilith fez certo sim, não querer ficar por baixo no ato sexual. Mas o fato dela ter se envolvido com demônios e tudo mais, ali foi demais. Eu até marquei um finalzinho aqui, um texto que eu achei interessante para vocês, o que essa menina falou. Ela fala, eu queria ter os mesmos direitos e sair à noite, assim como ele saía. Eu também queria sair com minhas amigas. Ele dizia que não, que eu tinha de ficar em casa esperando ele chegar ou me ligar. Se eu fosse ele, também faria a mesma coisa. Eu não ficaria, mas sairia. Gostei da atitude dela, só não gostei depois ela se juntar com os demônios e devorar crianças. Aí não, mas ela não querer ser subalterna, eu acho que ela estava certa. Então, assim, a maioria das mulheres, elas se identificaram sim com o mito de Lilith, no caso de não se submeterem àquela ordem, né, do marido, de Deus e tudo mais, mas elas não concordam. Lógico que aí também, né, matar a criança e é demais. Mas essa última mulher aqui que ela falou, ela tava dizendo aqui que o namorado dela saía à noite sem ela. Mas ela queria sair e ele não deixava. Então, assim, é nesse ponto que eu vou conversar agora com vocês sobre a minha imagem. Eu acredito realmente que esse texto marcou, sim, a época de mulheres dos anos 2000, que ainda não era como hoje, gente. Vamos falar assim, se você for na igreja evangélica, você vai ver muitas meninas com o pensamento altamente de Sandy, certinhas, corretinhas,
Mas não se engana, velho. Não se engana porque não é porque a mulher é santinha e tudo mais que ela seja idiota. Então vamos falar pra vocês. Por exemplo, uma vez eu assisti a entrevista da tiazinha. E a tiazinha agora já é madura, né? Mas já, vamos dizer assim, coroa. E ela falava que por trás daquela mulher sedutora e tudo mais, ela queria casar, queria ter uma família. Ela disse que sofreu muito porque por causa disso. Porque por aquele. Ela ser aquele símbolo daquela mulher sensual, ninguém, vamos dizer assim, queria casar com ela, né? Por sua vez, depois de adulta, ouvindo a fala de Sandy, você percebe que Sandy ela é aquela coisinha doce por fora, assim, mas ela sabe muito bem o que quer. Então, eu acho, por exemplo, que. Olha só o que eu quero dizer. Essa moça aqui disse que estava em casa, ficava em casa, o namorado saía, ela ficava presa. Sandy, eu acredito que jamais se submeteria a isso. Eu acho que ela é uma mulher, que ela tem sim um comportamento de Eva diante da sociedade, porque ela é uma mulher que vive da imagem dela, mas eu acho que no seu íntimo, vamos dizer assim, na sua intimidade, no seu lar, ela é uma Lilith. Eu acredito assim. Porque ela dá pra ver que ela manda, sabe? No modo geral, no marido dela. O marido dela não vai brincar com ela assim, não. Já eu vejo outras mulheres que têm assim um comportamento lilithiano, vamos dizer assim, né? Querem ficar pegar geral, sair, mas no fundo elas querem se submeter a um cara. Dá pra entender o que eu quero dizer? Então, assim, no fim das contas, eu acho que todas nós mulheres, nós temos um pouco de Lilith e um pouco de Eva. Né? Lógico que eu não estou falando, nós somos um demônio, porque Lilith é considerada a mãe dos demônios. Não, nós temos sim alguns elementos arquetípicos lilithianos em nós. Eu, particularmente, eu sei que eu tenho. Porque por mais que eu ame meu esposo, eu amo ser mulher dele, eu amo viver em casa, é uma coisa que eu realmente escolhi ele. Mas por várias vezes eu bati o pé e disse não, nada disso. Sabe? Eu fui extremamente Lilith, sem sair da minha postura de Eva, vamos dizer assim. Inclusive eu saio só com minhas amigas e eu sou evangélica, eu amo a Cristo. Eu já fui muito assembleando daquelas, né, roxas de ficar em casa, tudo mais. Mas de repente eu percebi que eu precisava conversar e eu saí. Então, assim, por mais que eu viva num ambiente muito Eva, vamos dizer assim, né, no paraíso, né, que é a igreja, que tem toda aquela ordem, tanto do pastor, como aquela cobrança social e tudo mais. E eu também sou casada com um cristão, mas eu me permito ter a minha liberdade, a minha individualidade. E muitas vezes você se dá o direito à sua individualidade, é como se você estivesse transgredindo, sendo, tendo uns aspectos até meio, puf, mas essa criatura está endemoniada. Mas está repreendido em nome de Jesus. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, esse livro, ele é bom, sim, se você quer pesquisar o feminino, né, fazer uma pesquisa de dados, né, como é o nome desse tipo de pesquisa, meu Deus? Coletar dados, fazer entrevistas e tudo mais, para saber se as mulheres, né, ainda são, sei lá, tem essa questão, né, eu não vi sororidade, que é uma palavra que nessa época, eu acredito, eu não tinha ainda, né, essa apelo, vamos dizer assim, essas modas, né, dessa palavra. Mas a gente vê aqui que é um texto bom para quem quer pesquisar. Só não recomendo assim, se você quer estudar mitologia no geral e ter um profundo conhecimento do mito de Lilith e Eva, não, esse livro não é para você. Ele dá uma boa introdução de mito, mas quando ele vai para a parte do mito de Lilith e Eva, não se aprofunda, né? Mas é um texto interessante para você ver. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Você vê se é um tipo de pesquisa que você gostaria de fazer, né? Pesquisar essa questão do mito feminino, né? No comportamento das mulheres. Achei muito massa o texto. E enfim, em linhas gerais, eu gostei do texto, lógico, né? Marquei até algumas coisas aqui que eu fichei geralmente no início. Marquei algumas coisas que eu achei interessante. Eu vou assim, traduzindo no geral aqui. Uma parte final aqui, que ela fez uma citação de Eliade, que diz: o mundo hoje é diferente do que era há 50 anos, mas a vida interior do homem é exatamente a mesma. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Nós, né, nosso mundo, nossa sociedade evoluiu muito. Tanto que hoje em dia se concebe as pessoas não creem em Deus, né? Não acreditar na existência de Deus.
Beleza, verdade, veritas. No entanto, nossa psique, ela ainda funciona da mesma maneira. Você pode criar várias coisas, vários equipamentos, mas as imagens arquetípicas sempre serão as mesmas e estão aqui no nosso inconsciente. É sempre bom nós buscar entender, é sempre bom buscarmos essa linguagem mítica dentro do nosso inconsciente, ou até informar, né, a nossa cachola mesmo desses mitos, para que o nosso inconsciente tenha meios de transmitir essa mensagem para nós, porque pode ter certeza de uma coisa, é o que sempre eu dizer, que o seu inconsciente, aliás, o arquétipo do self, né, que é o si mesmo que está lá dentro de você, ele quer que você seja melhor, ele vai dar um jeito de você procurar ajuda. Então, ou você vai do nada sentir um negócio meio depressivo, ou você do nada vai dar louca, né? Mas é melhor você ler muitos mitos, educar o seu inconsciente né, de narrativas que falam sobre o ser humano e o ser humano como nós somos, e que você possa receber essas mensagens e assim crescer. Então é isso, olha só esse mega vídeo para falar de um livrinho desse, né? Então é isso. Tchau pra vocês e até o próximo livro.